E aí pessoal, beleza? Domingo antes do almoço, né? Pessoal, eu não estou entrando mais com tanta frequência no sentido de toda segunda eu vou fazer uma live. Porque quando a gente coloca assim, toda segunda fazer uma live, talvez eu vou começar a ficar repetitivo. Então, quando vierem assuntos pertinentes, assuntos que vocês estão pedindo, eu sempre vou entrar de supetão mesmo, né? Sem avisar, sem nada, a live fica aí salva, né? Eu sempre salvo ela, depois eu jogo ela tanto no Facebook quanto aqui no IGTV. Pessoal, assunto delicado, depressão, como é que a gente tira medicamento de depressão das pessoas? Como que a pessoa entrou nessa, como é que ela vai sair? Porque é o seguinte, é muito delicado isso, e a depressão leva a várias doenças, leva ao câncer, porque tem 3 modos de você desenvolver câncer, né? Ou você tem uma deficiência, você tem uma intoxicação por alimentos, por moléculas tóxicas no seu corpo, devido à sua alimentação que é muito ruim, ou você tem câncer por causa do seu sistema imunológico que enfraqueceu muito, devido ao seu psicológico que está muito fraco, né? O psicológico da gente manda muito nessa questão, né? Ou você tem um câncer por desnutrição, né? Você só desenvolve câncer se você tem todos esses 3 pilares preenchidos, é impossível de você ter câncer. E a depressão é simplesmente um dos pilares que está totalmente destruído. E é uma coisa muito difícil da gente falar, porque só quem tem depressão sabe como é que é ruim, né? Sabe, pensa que nunca vai sair daquilo e acha que o único jeito de sair daquilo é até acabando com a própria vida. E isso é muito grave da gente pegar e julgar a pessoa. Isso é frescura. Não, isso não é frescura. Não, isso não é frescura. E infelizmente uma grande parte da culpa dessas pessoas que entraram nessa e não conseguiu sair é por incompetência dos profissionais que estão acompanhando essas pessoas. Para começar, o grande erro, a psiquiatria é uma excelente disciplina. Só que a psiquiatria, se você parar para pensar, a psiquiatria é muito difícil de você conhecer uma pessoa que tem um psiquiatra por um determinado tempo só. A pessoa ela consulta com um psiquiatra, ele prescreve algumas medicações e passa 3, 4 meses ele retira essas medicações. Você vai ver isso uma vez em a cada 100 mil pessoas, do cara ir lá consultar e daqui 4 meses ele está zerado. Não tem isso. Todos os medicamentos psiquiátricos, eles não são curativos, eles não tratam a doença, eles são paliativos para que, no momento em que você toma, você vai segurando a onda enquanto você está tomando. A pergunta é, quando é que você vai parar de tomar isso? Porque você não nasceu tomando fluoxetina, você não nasceu tomando citalopram, você não nasceu tomando clonazepam, os PAN da vida, você não nasceu tomando venlafaxina, desvenlafaxina, que é o Pristic, você não nasceu tomando isso não. Pô, você vai tomar isso pro resto da vida? Porque o negócio é o seguinte, todo medicamento que você tem que tomar ele por anos, tem 10 anos que eu tomo, não presta. Então o medicamento não presta, porque para mim medicamento tem que fazer você voltar a ser você mesmo e ficar livre dele. Então eu considero um medicamento legal. Olha, eu tratei por 1 ano, depois eu não precisei mais usar o medicamento porque ele me curou. Então isso aí é um medicamento que funciona. O que você tem que tomar para o resto da sua vida não é medicamento. É medicamento, mas não te tratou. Então, a depressão, para mim, é uma das coisas mais graves hoje em dia, porque os profissionais, eles pouco se importam em tratar a raiz. A depressão, a maioria das vezes, a pessoa ela deve ser escutada, ninguém tem paciência, porque os assuntos da pessoa às vezes são repetitivos e a pessoa, né, não tem culpa disso, porque ela está passando por os problemas, ou o problema em que ela está passando, ela acha que esse problema é o maior problema do mundo. Sendo que tem pessoas que passam por problemas extremamente piores, né, e não tomam nenhum antidepressivo, enfrentam. Todos nós vamos perder um pai, uma mãe, todos nós vamos passar por tristezas porque perdeu um emprego, todos nós vamos encontrar sempre naquele mesmo caminho. Todo mundo se encontra ali entre a cruz e a espada. Uns
vão apelar para um psiquiatra, vão começar a tomar antidepressivo e aí vai começar aquela cascata que eu já expliquei. Outros sabem que aquilo é temporário, enfrentam aquilo ou tentam achar uma outra saída alternativa. Eu não conheço uma pessoa que saia de uma depressão que seja muito profunda e essa pessoa saia sem que ela tenha algum suporte interior, de principalmente complexo B em altas doses. É muito difícil você tirar uma pessoa que tem deficiência de complexo B. Porque o complexo B, o ácido fólico, por exemplo, ele faz todos os neurotransmissores porque ele está envolvido nas reações de metilação. Então, quando você prescreve complexo B em altas doses para uma pessoa, essa pessoa ela vai começar a ficar apta a ser retirado o antidepressivo dela. Ah, eu vou tirar o antidepressivo da pessoa e tirar de uma vez por todas. Não é assim que faz. Pode até funcionar, porque a pessoa fala, eu não vou tomar mais e vou ficar ruim aí uns 2 meses, mas depois meu corpo volta ao normal. Vai passar pelaquela fase do feedback toda ruim, depois a pessoa começa a fazer os neurotransmissores de novo, de maneira normal. Então ela sai disso. Mas algumas pessoas você não pode fazer isso. Ela toma, sei lá, 100 miligramas de venlafaxina por dia, toma 50 2 vezes, né? Ou sertralina, toma 2 comprimidos de sertralina por dia. Você vai tirar de uma vez isso aí, porque a sertralina, na verdade, ela aumenta a sua serotonina. Se você tira isso de uma vez só, a pessoa fica sem serotonina, então ela fica sem sensação de bem-estar, né? A pessoa pode ter compulsividade logo depois disso aí. Então você pede para a pessoa ir desmamando isso, do tempo que for. Às vezes tem gente que faz um desmame com 3 meses, tem gente que faz desmame com 2 meses, né? Mas você pede, ó, você tá tomando 100, não, agora você vai, quem vai fazer isso é seu médico. Mas deve ser feito o desmame acompanhado de alguma outra coisa, não é só o desmame também, né? É bom ter um psicólogo junto para acompanhar. Então a pessoa toma 100, aí você fala com ela, ó, desse mês você vai tomar 100 miligramas num dia e no outro você toma 50. Ou 75, tem como partir no meio, então você parte um no meio, porque são 2 cursos comprimidos, são de 50, né? Tô dando um exemplo, viu, gente? Então você toma um de 50 e toma metade do de 50, vai virar 75. Você faz isso por um mês, no outro mês você toma 50, no outro mês você toma 25, depois você passa a tomar 25 dia sim, dia não, até ir desmamando. Enquanto você faz isso, você prescreveu para a pessoa o complexo B que ela precise muito, você prescreveu ali um magnésio para ela, quem sabe uma planta muito boa para isso é a erva de São João, apesar dela ter algumas interações em coagulação, né? E a gente tem que ver se a pessoa ela não tem facilidade de sangramento, porque a erva de São João tem isso aí. Então você prescreve uma erva de São João, a Melissa officinalis, você vai testando isso aí. Você vai notando que a pessoa começa a melhorar. Uma teanina, uma taurina, né? Sempre os estimulantes GABAs começam a fazer isso. Foram feitos alguns testes, inclusive, com a ketamina. Ketamina, isso aqui eu só estou falando porque foram estudos que eu vi. A ketamina é um anestésico mesmo, tanto que se você ultrapassar na dose de ketamina, tem gente que usa em modo recreativo, né? Vai pra festa, aplica ali a ketamina intramuscular, EV, tem gente que faz isso, é igual droga mesmo. E vai pra festa, fica zen. É um estimulante extremamente potente do GABA, do gama-aminobutírico, né? O ácido gama-aminobutírico. O GABA é um inibidor, né? Ele é o contrário do glutamato. Então ele é um inibidor do sistema nervoso central. E ele dá uma acalmada na pessoa, ela fica mais social e tal. E usaram as doses no estudo de 30 a 50 miligramas de ketamina e em pessoas com depressão, depressões muito graves, né? A ponto de tentativas de suicídio e tal. E a ketamina teve sucesso nisso aí, né? Mas não é uma coisa que você vai usar. Você vai usar, eu acho que a psiquiatria, o que ela devia fazer? A pessoa ela está com risco de vida, ela está com depressão há muito tempo, você prescrever alguma coisa para ela só para tirar ela daquela zona perigosa ali, né? De um estado muito ruim que ela está passando, tudo bem. Mas sabendo e avisando a ela que aquele antidepressivo não vai tirar ela do buraco. Pelo contrário, vou falar o que o antidepressivo faz com você. Você está dentro de um buraco, o buraco ele tem 3 metros, certo? Quando você começa a tomar o antidepressivo, é como se uma pessoa colocasse uma corda ali, mas ela não te puxa, ela só coloca, vamos dizer que ela coloca ali um calço no seu pé.
e você está lá dentro do buraco, mas agora você está em pé em cima desse calço, certo? Só que o buraco ele começa a aumentar, ele começa a ficar mais profundo. Ele tinha 3 metros, agora ele tem, você está com um calço ali em 3 metros, mas agora o buraco ele tem 10 metros, 15 metros e está aumentando. Quanto mais tempo você está tomando, o buraco está aumentando mais. Você continua lá no 3 metros. Quando você para de tomar de uma vez, ou a pessoa intervém de uma maneira errada, você perdeu o calço. Aí você vai cair para 15 metros. Aí agora, para te jogar para 3 metros de novo, fica mais difícil. Principalmente tirar 100% do buraco. Então não tem jeito, pessoal. Esse médico é natureba e tal. Vocês têm que ter noção do seguinte: Deus ele é perfeito em tudo que ele faz, em cada detalhe. Eu acredito 100% que Deus ele tem as doenças na Terra que a gente adquire, o ser humano contrai a doença. Ele colocou na Terra em formas naturais, tanto é que não tem como você patentear magnésio, não tem como você patentear o complexo B, porque tem dentro de você, é um item natural. Deus fez. Deus colocou na Terra o tratamento e a cura de tudo que tem de ruim na face da Terra. Então, tudo de ruim você consegue voltar à pessoa normal. Por que ela nasceu uma criancinha normal, bebê, mamou, tudo normal. Todos passaram por um problema, todos passaram por uma perda. Uns adquirem um problema, o outro não. Isso é fácil de explicar. A partir daquele momento do problema, cada um tomou um rumo diferente. E infelizmente, alguns colegas, né, de trabalho, alguns médicos, estão pouco se lascando com você. Eles querem consulta rápida de 10 minutos, né? Prescreveu o antidepressivo e vaza. Ah, não, você tá com ansiedade, toma fluoxetina. Porra, que cara filho da puta, mano. Não sabe o que a pessoa está passando, já socou um negócio que sabe que não vai resolver. Então, hoje é assim, consulta rápida, cada vez mais cara, tá? E consulta de 10 minutos. E aí você vê o cara depois de 1 mês, retorno. Eu não consigo atender, meu irmão fez uma clínica aqui, e é uma clínica pública, né? Que essas clínicas você paga R$30 na consulta. Não tinha endócrino lá, não tinha endócrino. Eu falei, Maicon, enquanto você não encontrar um endócrino para atender na sua clínica, eu vou atender. Só que lá, eu falei, mano, sinto muito. Tinha 5 pessoas para atender. Ele acha que eu ia conseguir atender, eu tô acostumado a ficar 1 hora, 1h30 dentro da consulta com o meu paciente conversando. E eu fico rindo, conto caso e tal. Eu não consegui atender a senhorinha lá, que ela só tinha hipotiroidismo, mas estava lá tomando leite o dia inteiro, a dieta dela toda errada. Eu não consegui ficar 10 minutos com ela. Eu fiquei mais de 1 hora, o povo tudo me xingou lá e tal. Mas não tem jeito. É desumano você, uma pessoa entrar com um problema sério no consultório e ela falar isso, e você falar isso aqui resolve, dá uma sertralina para você. E tem gente que sai feliz do consultório, né? Que é isso que ela queria, tomar uma sertralina. Mas é extremamente grave essas atitudes e essas condutas desses profissionais que cuidam da área psíquica de vocês. A psiquiatria é excelente, mas uma pessoa chega com uma esquizofrenia, alguma coisa, eles não estão voltados para saber, eles querem fazer com que aquilo ali não piore tanto. Eles não têm esse negócio de, eu vou curar você daqui tanto tempo, você não vai tomar nada. É muito difícil de se ouvir isso, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer a vocês é isso. A depressão, essa ansiedade, essa síndrome do pânico, isso tem a ver com o funcionamento errado dos seus neurotransmissores. Eu acredito muito na parte espiritual também, que está envolvida nisso aí. Tá? Tem muita gente que, sei lá, eu acredito que as pessoas que estão próximas de Deus, ou que se aproximam dele de uma certa forma, essas pessoas têm vantagem. Essas pessoas têm vantagem com pessoas que não se aproximam de Deus. É mais fácil você tratar uma pessoa que tem Deus ali te ajudando do que você tratar uma pessoa que não procura ajuda espiritual. Isso eu falo com experiência própria que eu tenho. Geralmente as pessoas mais próximas de Deus, elas saem do buraco com uma maneira mais fácil, né? Escutam a Bíblia e tal.
Então, eu acredito muito nisso, tá? Isso eu sou médico, mas a área espiritual para mim, eu sou católico, mas não tem nada contra nenhuma religião. Acho que religião hoje em dia é só para todo mundo ficar brigando. Ah, se é isso, é aquilo. Porra, Deus é um só, né? Então quem é próximo dele sai do buraco mais rápido. Mas a depressão nesse sentido de quero sair permanentemente, eu nunca mais quero tomar nada de antidepressivo, você consegue. Você consegue isso. Primeiro que você tem que ter força de vontade. Segundo, que se você faz uma atividade física, qualquer que seja, diariamente, a chance de você sair disso já aumenta 40%, tá? Por causa da liberação de endorfinas do exercício, certo? Procurar alguma ajuda em que tenha o aumento ou o restabelecimento da sua libido, porque todos os antidepressivos vão detonar a libido, seja de homem, seja de mulher. Inclusive em homem causa disfunção erétil, tá? Então como é que você quer que uma pessoa seja feliz, um casal seja feliz, dando uma coisa que acaba com a libido de um deles? Ele quer o sexo, ele queria estar querendo o sexo, mas ele não quer, e a outra pessoa fica ali, e aí você piora também, porque o sexo é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes dentro de um relacionamento qualquer. O sexo libera ocitocina em doses cavalares. O sexo libera dopamina de uma maneira absurda, mais do que você tomar 4 Venvance junto. Então como é que você quer sair, sendo que você não consegue voltar nem sua vida normal? Pessoal, garanto a vocês, a neurotransmissão, as coisas naturais que Deus colocou na Terra, é fácil de você voltar uma pessoa a ter um cérebro funcionando normalmente de novo. Isso é fácil, porque ela tinha um cérebro funcionando normalmente. O problema é que ela não treinava, ela não tinha uma dieta bacana, e quando um problema acontece é diferente. Quando um problema acontece, eu Leandro, vamos supor, Deus livre e guarde, mas um dia isso vai acontecer, ou eu vou primeiro, não sei, minha mãe morreu, né? Eu vou sofrer com um louco condenado, mas eu tenho dentro do meu corpo todo o aparato para que o meu luto seja um luto normal. Eu vou ficar 2, 3 meses ali relembrando a minha mãe dos momentos que eu tive com ela, ou do meu pai, ou de qualquer ente querido, mas isso vai passar. Isso tem que passar. O problema são pessoas que não têm dentro de si todo esse aparato. A pessoa nunca tomou um complexo B na vida porque fala que não precisa. A pessoa não toma nenhuma suplementação, a pessoa não tem alimentação bacana, a pessoa não faz uma atividade física. Morre um pai, morre uma mãe, ela entra num buraco que ela não consegue sair. O corpo não consegue sair daquele buraco que ela entrou porque ele não está preparado para sair com tanta velocidade. Ele não está preparado para sair, ele não, com 3 meses não vai ser suficiente para a pessoa falar assim, beleza, tal, vida que segue, meu pai está lá com Deus, minha mãe está lá com Deus e tal, e vou continuar seguindo minha vida. Essa pessoa vai demorar 1 ano, 2 anos para sair disso, ou não sai, ou vai piorando cada vez mais. Então eu estou falando para vocês, gente, o melhor tratamento é a prevenção. Não existe isso, não tem remédio no mundo que seja bom para vocês, não tem. Vocês geraram o problema por causa de alguma coisa e caiu no remédio. Se vocês não tivessem gerado, estou falando de problemas que a gente faz ao longo do tempo, estou falando de problemas genéticos, não. A pessoa nasceu com síndrome de Down. Não sei, talvez um problema da alimentação da mãe causou isso. Ninguém sabe, né? Pode ter sido a mãe que estava com a gestação comendo mal, ou estava em depressão durante a gestação e aconteceu o problema, né? Existe sim problemas genéticos. Queda de cabelo é uma delas, né? Que é genético, não tem jeito. Algumas coisas são genéticas, mas é 1%. É 1% de que nós não conseguimos resolver. Mas meu pai e minha mãe teve câncer de estômago, então eu vou ter também. Não. A epigenética fala justamente isso aí. A leitura genética, a leitura do seu gene, está programada para ter um câncer, porque você herdou isso do seu pai e da sua mãe. Mas a epigenética é o seguinte, é a capacidade que você tem de fazer uma alteração na leitura genética do seu corpo devido ao seu estilo de vida. Você viveu tão bem, tão saudável, que você conseguiu modificar o seu gene e agora ele faz o seguinte, ele vai ler, eu não terei câncer de mama. Você altera essa leitura genética de acordo com o seu meio externo.
de acordo com o que você coloca para dentro da boca. Agora, é impossível tratar uma pessoa que, primeiro, ela não quer se tratar, né? A pessoa, ela precisa... Aí que entra Deus, que eu acho. Porque a pessoa, ela não querer se tratar, aqui tem Deus, ela vai em busca. Ela busca porque Deus dá essa força inicial, aquele pontapézinho, vai lá, tenta de novo, né? Ele dá uma chance para a pessoa. Então, o que acontece? Não tem como você sair do seu antidepressivo sem complexo B, sem magnésio. Eu tô falando os que eu acho mais importantes, né? Eu falo da aloe vera porque eu não consegui encontrar, pessoal. A aloe vera, aquela que você toma, não é você pegar a planta, não. Eu vou falar de novo da aloe vera aqui, porque é o seguinte, a babosa, né? A planta, você pegar a planta e raspar, você pode levar a toxina da casca junto. Não é legal você se alimentar, mandar via oral a babosa da planta. A babosa que você compra industrializada, tem ela da Forever Living, que é uma das... Você acha que foi a primeira a começar a fazer isso, né? Então eu confio muito nessa marca. Posso estar fazendo propaganda aqui, mas faço para coisa que é boa para vocês. Para mim é a principal, porque eles estratificaram de uma maneira que não tem a toxina. Então vai causar uma hepatite medicamentosa, uma hepatite devido à toxina dela. Porque tem casos que falam que causa hepatite, eu nunca vi isso acontecer, mesmo pessoas que comem a planta não. Mas eu fui tentar procurar para que serve a babosa. E no meio da minha procura, no meio dos meus estudos sobre aloe vera, eu não consegui encontrar algo que ela não ajude. Eu não consegui. Algo que ela não ajude. Eu fui jogando vários tipos de doenças aleatórias, principalmente as doenças do trato gastrointestinal. Joguei depressão junto e ela ajuda em todas essas questões, tá? Então a babosa para mim ela é essencial. Eu acho que todo mundo deveria fazer um consumo de aloe vera pro resto da vida, tá? Porque o seu medicamento você vai tomar pro resto da vida, se você não fizer alguma coisa. Eu prefiro que você gaste dinheiro com a babosa do que com a fluoxetina, 1000 vezes, tá? Então o que acontece? Então o complexo B, o magnésio está envolvido nesse processo. Algumas ervas, né? Erva de São João, Melissa officinalis, a teanina já não é erva não. O chá verde tem também. Tem uma outra, rapaz. Deixa eu olhar aqui, eu fiz uma fórmula. Deixa eu ver se eu posso falar dessa fórmula aqui para vocês. Que aí eu vou falar as doses dela toda. Eu fiz a seguinte fórmula aqui, que eu achei muito legal. Até a rodiola rosa. Pessoal, eu vou falar por ser questão de todos os itens aqui, são itens naturais. E ele tem tido um certo sucesso nessa questão de interromper. Não estou fazendo prescrição não, você vai consultar seu médico. Mas eu fiz a seguinte fórmula. 300... Anota aí. Vou esperar vocês pegarem um papel. A fórmula é a seguinte. Ela tem que ser tomada 2 doses por dia. Não tem problema ser tomado mais do que isso. 3 doses não, mas não precisa, tá? 300 mg de teanina. 300 mg de taurina. 300 mg de citrato de magnésio, 300 mg de rhodiola rósea, 150, 200 mg de SAMe, S-A-M de Maria, E de escola, SAMe, 150, 200 mg de SAMe e 200 mg de erva de São João. O que eu vejo alguma contraindicação aqui são pessoas que tomam anticoagulantes, tem que ficar não pode tomar essa erva de São João, aí pula isso. Pessoas que tomam anticoagulantes, varfarina, né, heparina e tal, não pode porque ele já aumenta ele diminui a coagulabilidade do sangue. Então aí vocês pulam isso. Geralmente eu vejo só isso de contraindicação importante na erva de São João. Então ficou isso. 300 mg de teanina, 300 de taurina, 300 de citrato de magnésio, 300 de rhodiola rósea, 200 mg de SAMe e 200 mg de erva de São João. E você vai tomar isso de 12 em 12 horas. Eu tô falando isso no sentido de você... fora isso aqui, o complexo B em altas doses, tá? Já tem umas lives aí para trás que eu falei das formas de complexo B, mas, por exemplo, polivitamínicos importados, o Optiman e o Optiwoman, né? Para mulheres, que é o Optiwoman e o Optiman para homens. Eles já têm doses altas de
Entre outras coisas, tá? Eles têm dose alta de complexo B, então você vai ter o aparato. De mulher são 2 comprimidos por dia do Optihuman e do homem são 2 ou 3. Não precisa chegar em 3 não, porque a dose já é alta demais. Tá? Para você tentar começar a sair do buraco. E aí você, junto com isso aí, vocês devem começar a consultar algum profissional e que tente tirar isso de você de uma maneira mais natural, né? Menos medicamentosa, porque eu não conheço uma pessoa que tome algo antidepressivo e que vai parar. Não conheço. Eu só vejo a pessoa entrando cada vez mais no buraco. Beleza? Pessoal, a live vai ficar aqui 24 horas, então não preciso de eu repetir, né? Vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Então fiquem tranquilos aí. Um grande abraço. Um bom domingo para todo mundo. Deus abençoe todos. Obrigado pela audiência, pela paciência, por serem essas pessoas lindas, perfeitas e maravilhosas. Fiquem com Deus.